Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, igreja, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não havendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Fecha a sua Bíblia agora, fecha também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com o Senhor. Pai querido e Pai santo, mais uma vez nós queremos nos dirigir ao Senhor, te agradecer por mais uma oportunidade dada a nós, e sair dos nossos lares e vir aqui até a tua casa, com a finalidade, ó Deus, de glorificar o Senhor por meio de um culto, mas também recebermos uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Sabemos, Deus e Pai, que o Senhor tem essa palavra para as nossas vidas aqui nesta noite. Pedimos a graça do Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre este ambiente, neste momento, que nada, ninguém subtraia a mensagem, a palavra, a semente que há de ser ministrada, semeada nos nossos corações. Espírito Santo, não nos deixe sair daqui da forma que aqui chegamos, mas que possamos sermos edificados, fortalecidos e até mesmo confrontados pela verdade do Senhor. Glorifica Teu nome por meio desta palavra. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero falar nesta noite sobre perseverança. Perseverança. O que significa perseverança, irmãos e irmãs? Perseverança significa a capacidade de aguentar firme. Perseverança significa manter-se firme, independente das circunstâncias. Em outras palavras, perseverança significa aguentar o tranco, aguentar firme. Mas também perseverança significa também crer contra a esperança. E todas as vezes, irmãos e irmãs, que eu paro para meditar na profundidade desta palavra perseverança, eu me lembro de uma situação que ocorreu comigo assim que eu cheguei da cidade de Ubá. Para quem não sabe, eu pastoreei 2 anos na cidade de Ubá. Depois tivemos que retornar aqui para a cidade de Teófilo Otoni. E eu confesso que foi um dos piores momentos na minha vida no sentido ministerial. Pela primeira vez na minha vida eu pensei em simplesmente abrir mão do meu chamado e do meu ministério. E nesses dias eu estava simplesmente cabisbaixo, reflexivo, tentando reunir forças, coragem para dizer: olha, eu entrego, tem mais jeito. Reuni forças também para conversar com a minha esposa Renata. Mas eu falei que antes de tomar essa decisão eu preciso orar. Eu não posso tomar uma decisão pautada de acordo com aquilo que estava na minha mente nesses dias. E eu falei: então eu vou orar. Eu saí de casa e vim aqui para a igreja. E eu lembro que foi uma segunda-feira pela manhã. E eu já contei esse relato aqui. E antes de dobrar os meus joelhos, foi lá na cozinha da igreja,
E eu lembro que antes de dobrar meus joelhos para buscar força em Deus, para dizer chega, não basta, não dá mais, eu vou abrir mão da chamada do ministério. E aí de repente meu celular toca, e era a nossa irmã Marinalva, filha da nossa irmã saudosa, irmã Valdíria, que partiu para a glória recentemente. E aí eu peguei o celular, atendi a chamada da irmã Marinalva, e a irmã Marinalva, pastor, simplesmente me perguntou o seguinte: pastor Anderson, o que significa a palavra perseverança? Eu falei: por que você está me perguntando o significado da palavra perseverança? Não, pastor, eu quero saber o que significa a palavra perseverança. E eu comecei então a dizer: olha, perseverança significa aguentar firme, Marinalva. Perseverança significa aguentar firme independente das circunstâncias, suportar os trancos, as adversidades, persistir, permanecer na presença de Deus. Era isso que você queria ouvir, Marinalva? Sim, pastor, é só isso. E ela então desligou o celular, mas antes ela falou: então tá, pastor, é isso. Mas irmãos, naquele momento eu desliguei o celular e eu fiquei naquele momento reflexivo e vi que naquele momento Deus estava usando a nossa irmã Marinalva, porque tudo que eu precisava naquele momento era de perseverança. E eu vi que ela naquele momento estava sendo o canal de Deus na minha vida para dizer: então suporta, aguenta firme, independente da circunstância, permaneça crendo. Daquele dia em diante eu falei: meu Deus, então eu vou me levantar, vou abraçar aquilo que o Senhor tem na minha vida, independente das circunstâncias que eu venha enfrentar na minha vida. E daquilo ali foi uma mudança na minha vida, meu irmão. Naquele mesmo dia Deus me encheu de graça, de unção, de força, um desejo enorme de abraçar a Deus e abraçar a sua obra, irmãos. E eu vejo que é isso que Deus, de certa forma, deseja para a sua vida aqui nesta noite. Eu não sei se você entrou aqui e em algum momento desse dia você parou e pensou em simplesmente dar um fim, desistir, deixar de perseverar na sua vida. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos e irmãs, que nós estamos numa corrida. O escritor de Hebreus usa a palavra aqui chamada carreira. Ele nos fala acerca de uma carreira que nos está proposta. E o significado da palavra carreira significa maratona. Mas não é qualquer maratona, irmãos, é uma maratona que se inicia-se nesta terra e culmina lá na eternidade, lá nos céus. É uma carreira que inicia-se na nossa vida a partir do momento que nós abraçamos a fé, que nós abraçamos, que nós entregamos a nossa vida. E isso, irmãos, só terá um desfecho na eternidade. É uma carreira que começa aqui nessa terra e termina na glória. É uma carreira que começa em fraqueza e termina em força. É uma carreira que termina em pecado, e começa em pecado e termina em santidade, meus irmãos e irmãs. E eu te digo nessa noite que o desejo de Deus é que você persevere. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs, nós vemos acerca de vários personagens que foram perseverantes, que remaram contra a maré, não se incumbiram, não voltaram atrás. E eu vejo que assim também nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, nessa carreira. E nós vamos nos deparar com adversidades na nossa vida.
Nós vamos deparar com embates, com tribulações, com lutas, que às vezes sobrevêm contra nós, e essas lutas às vezes vêm com o intuito, irmão, de simplesmente de nos levar ao desânimo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e passamos, irmãos, a meditar na vida de vários servos de Deus no passado, isso nos inspira. E essa é a finalidade da Escritura Sagrada, de nos inspirar a perseverar, de permanecer de pé, mesmo diante das tribulações que nós passamos. Podemos falar nessa noite acerca do próprio patriarca Abraão. E Paulo vai dizer em Romanos que Abraão, ele creu contra a esperança. Sabe o que significa isso, irmãos? Sara, já em avançada idade, 100 anos, e Deus chama Abraão e faz uma promessa, dizendo a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Mas as pessoas olhavam para Sara e ela já era avançada em idade, o útero dela já não tinha mais condição de gerar filhos. Talvez as pessoas diziam para Abraão: não tem mais jeito, o tempo de gerar já passou, Abraão. No entanto, a Bíblia diz que Abraão creu contra todas as palavras que sobrevinham contra a sua vida. Ele creu mesmo contra tudo aquilo que era contrário à sua vida, contra a própria esperança. Ele creu, igreja. E o resultado é que Deus fez de Abraão um pai de uma grande multidão. Por causa da sua insistência e perseverança em crer nas promessas de Deus. Se há algo que nós precisamos fazer, amados irmãos e irmãs, é nos apegar com firmeza às promessas deste Deus. Independente da situação que você está vivendo, minha irmã, meu irmão, creia. Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Ele não perdeu o controle de nada nesta terra, meu irmão, nem o controle da sua história. Olhamos para as Escrituras e encontramos também um grande exemplo de perseverança, que foi Jó, irmãos. Tiago vai dizer: observai e atentai para a paciência de Jó. Talvez o homem que foi mais provado no Antigo Testamento foi Jó. Foi provado em 3 áreas na sua vida, submetido a uma dura prova, meus irmãos e irmãs. A história de Jó vai dizer que primeiramente ele vai perder todos os seus bens de uma única vez. Jó também vai perder a sua saúde, de tal forma que o seu corpo foi tomado por purulentas chagas, que coçava, incomodava, doía, a ponto da sua esposa olhar para ele e dizer: Jó, amaldiçoa este Deus e morre, porque é melhor morrer do que viver nesse estado vegetativo. Já não bastasse isso, Jó também perdeu os filhos de uma única vez. Irmãos, imaginemos que dura prova este servo está sendo submetido. No entanto, Jó vai trazer 3 respostas para cada uma dessas provações. Quando Jó perde os bens, ele responde dizendo o seguinte: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o santo nome do Senhor. Em segundo lugar, ele vai responder quando ele perde a saúde. Ele expressa sua fé dizendo assim: ainda que Deus me mate, ainda assim eu vou confiar nele. E em terceiro, ele perde os filhos. E aí, como que ele dá uma resposta à perda dos filhos? Ele vai dizer: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Deus.
Aprenda isso a cada dilema, a cada luta, a cada tribulação. Dê uma resposta de fé a determinada situação que você esteja vivendo. Não permita que a sombra da dúvida assole seu coração de tal forma que você não vê norte, você não vê direção para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Olhamos para as Escrituras Sagradas e encontramos o jovem Daniel lá na Babilônia. Primeiramente, com a sua firmeza, ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Em outro momento, ele preferiu ser lançado numa cova de leões famintos do que deixar de ficar sem orar durante um dia, irmãos. Olha a perseverança, jovem. Porque não falamos também acerca de Josué, igreja, que é um exemplo de perseverança para nós. Nasceu debaixo da escravidão de Faraó durante 40 anos. Depois 40 anos em peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. Durante esses 40 anos, vira as pessoas se desanimando na fé, vira as pessoas se voltando aos ídolos, se entreguem à murmuração, aos queixumes, e o resultado é que ficaram prostrados no deserto. No entanto, Josué ele persevera de tal forma que Deus o escolhe como líder para conduzir a nação até a terra prometida, irmãos e irmãs. Porque não falamos também acerca de uma mulher também neste momento chamada Ana, que também era estéril. E Ana, ela não vai entregar os pontos, ela vai orar, irmãos, até que Deus atente para a oração dela. E Deus abre a madre dela, gerando ninguém mais, ninguém menos que o sacerdote, profeta Samuel, igreja. Por que deixarmos a perseverança de lado, irmãos? Sendo que a palavra de Deus nos fala que Ele permanece o mesmo de ontem, de hoje, e é eternamente o mesmo, irmãos. O mesmo Deus que abriu a madre lá, é o mesmo Deus que pode abrir a madre aqui também. O mesmo Deus que tirou a esterilidade de lá, pode também tirar a esterilidade da sua vida também. O mesmo Deus que abriu porta lá, também pode abrir porta na sua vida também. Poderíamos também falar acerca de Neemias, que mesmo diante de tamanha oposição, Neemias ele reconstrói os muros de Jerusalém, de tal forma que havia pessoas do seu lado dizendo: desce, deixa os muros de Jerusalém quietos, não adianta, o que reina é a devastação, é a desolação. Qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra, e eu não vou descer, eu não vou deixar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos para agradar aqueles que estão dizendo: desça, deixa, abandona o ministério, abandona o chamado. Não, meu irmão, Deus colocou uma grande obra nas suas mãos. E a resposta que você tem que dar é: eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra para a glória do nosso Deus. Ainda que talvez não haja reconhecimento de pessoas, sim, meus irmãos, o que nós fazemos é para a glória do nosso Deus, igreja. Poderíamos também falar nessa noite de um profeta chamado Jeremias. E Jeremias viveu no período antes do cativeiro e também no período do cativeiro. Interessante notar que quando nós paramos para estudar a história de Jeremias, do profeta Jeremias, ele conviveu com profetas, pastores, pregadores que pregavam aquilo que agradava o povo. Mensagem que massageava o povo de Deus naqueles dias. Porém, Jeremias,
ele foi na contramão. Jeremias pregava acerca do juízo vindouro, acerca da punição que adviria sobre aquela nação de Israel. No entanto, Jeremias chorava, irmãos. Sabe por que Jeremias chorava? Primeiramente por causa do pecado do povo, coração obstinado, endurecido. O povo via Jeremias como um falso profeta, porque as mensagens não lhe eram palpáveis, não era agradável, as mensagens eram mensagem de confronto. E ele chorava também porque boa parte das suas profecias não se cumpriria nos seus dias. Mas mesmo assim, irmãos, Jeremias, ele perseverou em cumprir o seu chamado até o dia da sua partida. Nós temos também um exemplo aqui do apóstolo Paulo, igreja, como um exemplo de perseverança para nós nesta noite. Paulo vai descrever que o mesmo esbofeteava o seu corpo a fim de não se achar desqualificado. Nós temos o maior exemplo de todos, o Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de todos, Jesus Cristo. E Paulo, o escritor de Hebreus, ele nos diz nessa noite, dizendo que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, diz que ele suportou a cruz, igreja, ele suportou a cruz, por mim e por você que está nessa noite, ele suportou a cruz. Várias pessoas que ali estavam no ato da crucificação, uma das frases que Jesus mais ouvira foi: desce da cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz. A multidão que ali passava no ato da crucificação meneava a cabeça, a ignomínia, o desprezo. Dizia a ele: se tu és o Cristo, desce da cruz. Os sacerdotes, os escribas, a comunidade religiosa também ali estava. Dizia para o nosso amado Cristo, dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz. Até mesmo os ladrões, salteadores que estavam à sua direita, à sua esquerda, também lhes diziam o mesmo impropério, dizendo: salvou os outros, desça da cruz, salva-te e salva nós também. Mas o nosso amado Cristo, ele permaneceu naquela cruz, meus irmãos. Diz o texto que, tendo em vista o gozo, ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia, o desprezo. Resultado é que hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, igreja. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria salvação. Se Jesus tivesse descido da cruz, não havia perdão, não havia santificação, não havia justificação. Talvez nós não estaríamos aqui. Se Jesus tivesse descido da cruz, estaríamos em trevas, igreja. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria paz, sossego para as nossas almas. Talvez a nossa mente, a nossa alma estaria atormentada pela chama do juízo vindouro. Mas hoje reina a paz, reina a graça, porque o nosso amado Cristo não cedeu, ele não desceu daquela cruz, igreja. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Suporte a luta que for, minha irmã. Suporte a tribulação que for que você esteja passando. Não abra mão, não desça da cruz. O diabo vai fazer de tudo para você deixar a cruz. O mundo, as trevas, vai fazer de tudo para você ceder a esse simplesmente desejo de
deixar de fazer a vontade de Deus para satisfazer a vontade do seu ego, igreja. Mas diz o texto, que o qual em troca da alegria, irmão, você já parou para imaginar aquilo que está sendo reservado para nós na eternidade? Quem aqui já parou? Já parou para pensar? A Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, nem pensamentos passaram na nossa mente, amados, são coisas gloriosas que Deus tem reservado para nós na eternidade. Há alegria, há um gozo, há uns céus de maravilha esperando os redimidos, igreja. Nós não podemos deixar de perseverar. A Bíblia diz que Jesus, Ele suportou a cruz. Suporte a cruz, meu irmão, minha irmã. Suporte as lutas, suporte as adversidades, as tribulações da sua vida. Pelo amor de Deus, suporte, meu irmão, suporte. E suporte com perseverança. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hoje Ele está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, e não dá para comparar a luta que você passa com a luta desses primeiros cristãos. Alguém aqui já tomou um tapa bem forte na cara por causa de Jesus? Já? Alguém aqui já teve a sua casa invadida por conta de Jesus? E por que você quer desistir com tão facilidade, irmão? Por que você deixa de perseverar por qualquer coisa na sua vida? Ao mesmo tempo, também temos pessoas que não foram tão perseverantes assim nas Escrituras Sagradas. Podemos falar acerca dessa multidão que saiu do Egito. Você sabe quantas pessoas mais ou menos saíram do Egito, da escravidão do Egito? Quase 3 milhões de pessoas. Peregrinaram durante 40 anos no deserto. Aqui, você sabe quantas pessoas entraram na terra prometida? De 3 milhões, não é 2 mil, não é 2 mil pessoas, não são 200 pessoas, 2 pessoas. Josué e Caleb. E uma geração de 20 anos para baixo é que entraram e povoaram a terra prometida. Paulo vai dizer, pelo que boa parte daqueles que saíram pereceram. Todos que saíram, irmãos, salvo Josué e Caleb, ficaram prostrados no deserto. Quais foram os motivos? Inconstância, falta de perseverança. Qual foi o motivo? Idolatria. Lembra da adoração do bezerro de ouro? Qual foi o motivo, igreja? Imoralidades. Qual foi o motivo, igreja? Incredulidade. Qual foi o motivo, igreja? Murmuração. Deixaram de perseverar. Deus havia feito uma promessa, terra prometida é o local de vocês. Poderemos também falar de uma multidão que seguia Jesus, lembra? O evangelista Lucas chega a narrar que havia uma multidão de tal forma que as pessoas atropelavam umas às outras para poder aproximar de Jesus.
João, no capítulo 6, vai dizer que uma multidão acompanhava Jesus por onde quer que ia, milhares de pessoas. Mas bastou, irmão Gilberto, Jesus pregar um duro discurso. Aquela multidão ouvira, e Jesus falara com eles: olha, na verdade a minha carne será comida, o meu sangue será derramado, o meu sangue será bebido, e quem não beber do meu sangue, comer da minha carne, este não terá parte de mim. Quando Jesus prega isso, irmãos, a Bíblia diz que eles começaram a dizer assim: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Resultado, a Bíblia diz que uma multidão, e o termo diz lá, discípulos, que são seguidores, diz que essa multidão de discípulos simplesmente faz isso aqui, igreja, olha para cá, viram as costas para Jesus e seguem suas vidas. Diz o texto sagrado que eles abandonaram, já não mais andavam com o nosso amado mestre. E quantas são as pessoas, irmãos e irmãs, que têm abandonado a Cristo nesses dias? Porque elas verem, irmãos, que se ver a Cristo é um peso, e é isso que alguns deixam a transparecer. Ler a Bíblia para alguns irmãos é um fardo, congregar é um fardo, é um nédio, é um cansaço. Ficar aqui 1h30 sentado, ouvir alguém falar: pastor, não dá, pastor, a minha alma entedia com essas coisas. Cuidado, criatura. Talvez você esteja incorrendo no mesmo erro desses que aqui andavam com Jesus, mas agora não anda mais por causa de um duro discurso. E é assim, irmãos, a sensação que passa nesses dias é que é pesaroso ser cristão, é pesaroso ser crente, é pesaroso ler a palavra, é pesaroso jejuar, é pesaroso santificar, pela forma que muitos transmitem o seu cristianismo, irmãos. Parece que há um peso na alma, há um peso a vir à igreja, vem arrastado, vem obrigado. Irmãos, eu te digo, cuidado com a forma de vida que você está vivendo nesses dias. Entende que servir a Cristo é o maior privilégio para uma criatura aqui nesta terra. Até porque o fardo, não há mais fardo sobre a nossa vida, o fardo está sobre Cristo. E se há um cansaço sobre a sua alma, há uma fadiga aprisionando a sua alma, tirando a sua vitalidade, a sua energia de viver, pega isso, irmã, faz uma bagagem e deposita aos pés de Jesus nessa noite. Porque Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Servir a Cristo não é um fardo, ser crente não é um fardo. O diabo vai implementar isso na sua mente nesses últimos dias. Não, meu irmão, mas é algo prazeroso. Eu tenho alegria de congregar, alegria de meditar na palavra, alegria de viver a fé em Cristo Jesus. De tal forma que muitos deixaram Jesus de lado. E aí Jesus só restou ali os 12, a multidão de milhares de pessoas, irmãos e irmãs. Resta os 12 agora ao seu lado. Ele se volta para os 12 e pergunta para eles: não quereis vós também ir? Vocês podem ir, não vou aprisionar vocês aqui, vocês podem ir com uma multidão. E Jesus não obriga ninguém a servi-lo, igreja. Até que Pedro, então, no meio dos 12, ele diz o seguinte: para quem iremos nós? Não é nem para onde, irmãos, é para quem. Quem é este, igreja?
Jesus, é nossa salvação, é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é a vida em abundância, é a vida eterna, é a palavra de vida. Para quem iremos nós? O cristão é o único povo na face desta terra que sabe para quem vai, igreja. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Palavra de vida e não de morte, meu irmão. Você não tem o direito de desistir, você não tem o direito de abandonar a carreira. A palavra de Deus nos fala constantemente acerca da perseverança dos santos. Jesus, no seu sermão escatológico, diz: aquele que perseverar até o fim, até que haja necessidade de ser morto, esse será salvo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, independente das circunstâncias, persevera, permaneça, persista. Diga para ele: aguenta o tranco, meu irmão, aguenta o tranco, minha irmã. Pastor, mas a vida está amarga. Aguenta, irmão, as dores vêm, decepção vem, as desilusões vêm, a dificuldade vem, tribulação, a dor vem na alma, pastor, a escuridão vem querendo pegar. Aguenta o tranco, criatura, aguenta firme, minha irmã, aguenta, suporta. A ignomínia, pastor, a desprezo, pastor, aguenta firme, está doendo, aguenta firme, minha irmã, aguenta firme, aguenta, persevera, pois só tu tens palavras de vida eterna. Podemos falar acerca de um homem chamado Demas, que havia, quem sabe, acompanhado Paulo nas suas missões apostólicas. Mas o texto sagrado diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, acerca deste Demas. E as palavras não são boas em relação a este homem, porque Paulo escreve a Timóteo assim, dizendo: Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele foi para Tessalônica. O que é amar o presente século, se não se apegar com as coisas desse mundo, irmãos? O que é amar o presente século, se não criar raiz, ficar firmada neste mundo, de tal forma que não há mais um pensamento acerca da vida vindoura, da eternidade, igreja? E ver que boa parte da cristandade hoje tem se enraizado nesta terra. Os prazeres, as aptidões, os desejos, o apego, irmãos, pelas coisas deste mundo. E mais uma vez eu te digo: cuidado, meu irmão. Porque Demas, tendo amado este presente século, talvez ludibriado, irmãos, pela fantasia que este mundo vão propicia a alma, e talvez pelo calor das tribulações, das adversidades, das dificuldades da vida, ele prefere se apegar com o presente século, com o mundo e as coisas deste mundo, igreja. E eu encerro essa palavra dizendo: qual é então o segredo da perseverança? Que fazer então para perseverar, pastor? Se é isso que Deus tem para a minha vida, se eu não tenho mais o direito de pôr a mão no arado e olhar para trás. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele traz 3 palavras para mim e para você aqui nesta noite: firmeza, constância e abundância. Ele vai dizer: sede, pois, firme, meus irmãos. Diga para ele aí nessa noite: seja firme, fica firme.
Salmista Davi já dizia: firme, ó Deus, está o meu coração em ti. Firme, firmeza, meu irmão. Mas ele diz também: sede constante, isto é, perseverante. Seja também abundantes na obra do Senhor. E ele encerra esse versículo dizendo: sabendo que o vosso trabalho não é em vão, igreja. Não é em vão. Há uma coroa sendo reservada para nós na eternidade. Há ruas de ouro para nós na eternidade. A árvore da vida no meio da praça da Nova Jerusalém. Há um rio de águas cristalinas. Há galardões para nós na eternidade. Que fazer mais para ser perseverante? O escritor de Hebreus aqui nos aconselha: nós também, igreja, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os profetas, os apóstolos, os mártires, os primeiros cristãos. E eles estão, de certa forma, na torcida, torcendo por mim, por você que aqui está nesta noite. Visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho, ele aconselha: deixa todo embaraço, todo embaraço emocional, embaraço carnal, todo embaraço espiritual, irmãos. Paulo está dizendo, o escritor de Hebreus está dizendo: deixa tudo aquilo que te embaraça, que te manieta, que aprisiona, segura a sua vida nessa vida jovem, de tal forma que você se encontra nessa noite estagnado, não há avanço, não há progresso na sua vida. Paulo, o escritor está dizendo: deixa o embaraço. Mas ele também diz: corramos com perseverança. Mais do que correr, correr com perseverança. Uma frase, Martin Luther King, um ativista, pastor batista, ele diz o seguinte: se não puder correr, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas não pare, meu irmão. Há uma frase de Winston Churchill, mais ou menos isso aí, né, Vitor? Winston Churchill. Ele diz: se você estiver passando pelo inferno, continua, meu irmão. Se você estiver vivenciando o inferno na sua vida, não pare, continue. Esse inferno é passageiro, essa crise, essa luta, essa tribulação vai passar, mas não pare, persevera, continua, meu irmão. E em quarto, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Aqui, para quem você tem olhado nesses últimos dias? Aqui, se você for olhar para as pessoas, você vai ficar prostrado. Pastor fulano de tal está se esfriando na fé, você vai ficar prostrado. Pastor, está tendo escândalo nessa igreja A, nessa igreja B, aquele irmão, pastor, me caluniou, falou mal, pensou algo de mim, pastor, vai ficar prostrado, meu irmão. Se você parar para olhar para as circunstâncias, olhar para este mundo, olhando para Jesus. É um convite para você nessa noite aqui, é olhar para Jesus. E não é olhar de qualquer maneira. O escritor vai dizer aqui: olhando firmemente.
Isto é, com firmeza, sem pestanejar, irmão, sem olhar para a direita ou à esquerda, e olhando para o nosso alvo, é para Cristo, igreja. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar aí nesta noite. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis. Ei, irmão, olha para a cruz. Irmão, olhe para a cruz. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós somos revigorados a perseverar, irmãos. É para Cristo que se olha, é para Jesus que se olha. Perseverança. Aguenta firme, minha irmã. Fecha seus olhos agora. Nós vamos cantar aquela mesma canção, Se o Sol se Pôr. E você vai fechar os seus olhos neste momento. Considere a Cristo. Volte a ter o seu olhar em Cristo, igreja. Olha para Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe o que está passando comigo. Não sei. Mas se eu fosse você, eu olharia para Jesus. Pastor, o senhor não sabe da luta travada que eu estou vivendo intimamente comigo, uma guerra. Na verdade eu não sei. Mas se eu fosse você, eu continuaria. Porque, irmãos, essa luta pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia ela será finda, ela terá um término. Mas chegará um dia, amada irmã, amado irmão, que o nosso amado Cristo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Persevera. Permanece, meu irmão. Se o sol se pôr